Figuras de linguagem. Bom, pessoal, o que são as figuras de linguagem? Vamos para a definição. São recursos linguísticos que exploram sons, sentidos e estruturas da língua, bem como suas relações com as coisas do mundo, para criar sentidos novos e mais expressivos. Isso significa que nós podemos brincar com as palavras, brincar com os sons, com os sentidos das palavras, para dar mais expressividade ao nosso texto. E elas vão se subdividir em figuras de som, que vão explorar, brincar com essa questão dos sons, figuras de palavras, que vão brincar, com o sentido e com as relações que uma palavra estabelece em relação à outra, as figuras de pensamento e as figuras de construção, que vão também trabalhar com a relação com a estrutura do texto. Então, as figuras de linguagem nada mais são do que esses recursos que a gente utiliza para dar mais expressividade ao nosso texto. Vamos começar pelas figuras de som, que são aquelas que vão brincar, vão trabalhar essa expressividade através da sonoridade das palavras. Então, a gente tem aí a aliteração. O que é a aliteração? É quando a gente observa que o texto explorou a repetição de sons consonantais idênticos ou semelhantes para intensificar um ritmo ou produzir um determinado efeito sonoro significativo dentro do texto. Então, a gente tem esse texto do Oswald de Andrade. Chove chuva choverando, que a cidade de meu bem está-se toda se lavando. Então, a gente observa que ele repete um som consonantal do CH. Chove chuva choverando, para dar esse som de chuva mesmo. Igual o poema de Cruz de Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, a gente observa que ele repetiu constantemente o som consonantal V, justamente para indicar esse som de violão tocando. Acho que a chuva ajuda a gente a se ver. Então, acho que a chuva ajuda a gente, j, chu, chu. Ele repete esses sons consonantais para provocar um determinado sentido no texto. Então, todas as vezes que a gente notar que houve essa repetição propositada, de sons consonantais, a gente tem a figura de sonora, a figura de linguagem é a aliteração. Uma outra figura de som é a assonância, que ao contrário da aliteração, onde a gente viu que há a repetição de sons consonantais, a assonância é a repetição de sons vocálicos em sílabas tônicas de palavras distintas ou na mesma frase para obter efeitos de estilo. Então, a gente vai ter a repetição aqui de sons vocálicos. Pássaro da rua, que queres cantar nessa terra tua, sem flor e sem mar? Então, a gente tem a repetição do som vocálico e do A. E também desse encontro vocálico aí, ua, Sou Ana, da cama, da cana, fulana, bacana, sou Ana de Amsterdã. Então, observem que ele repete o som vocálico an, o som do A, esse som an. Então, a gente tem essa repetição de sons vocálicos. É um pássaro, é uma rosa, é o mar que me acorda. Então, ro, ó, a. Então, ele está repetindo o mesmo som vocálico. Então, a gente tem a figura chamada assonância. A onomatopeia é uma figura sonora que vai ser determinada pela imitação de ruídos, gritos, cantos de animais, ou seja, da própria coisa em si, tá? Imitar o som com um fonema ou com uma palavra, de um ruído, de um animal, de um timbre de voz, de um barulho de uma determinada máquina, Por exemplo, tic-tac.
tic-tac é o barulho que o próprio relógio faz. Cocoricó é o barulho que a própria galinha faz. E aí a gente observa nessa imagem aí várias onomatopeias de barulhos que a gente reproduz em determinados momentos, né? Ó rodas, ó engrenagem, eterno. Esse é o barulho que essa roda faz. Então ele criou aqui nesse poema uma onomatopeia para representar esse barulho, né, feito pela própria roda, tá? Então a onomatopeia é esse som reproduzido, né, imitar o som reproduzido pela própria coisa. Agora a gente vai ver um outro tipo de figuras de linguagem, que são as figuras de palavras, que trabalham essa significação das palavras. Então, a primeira que a gente vai ver agora é a comparação. A comparação é a relação que a gente estabelece entre dois elementos a partir de uma característica em comum, né? Então, ela dá-se, né, através de elementos comparativos explícitos. Então, na comparação, a gente estabelece essa relação entre esses elementos de maneira explícita. Através do quê? Através dos conectivos de comparação. Como, tão, como se. Então, amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ele está comparando dois elementos, a maneira como ele ama, a maneira como uma máquina age. Então, ele estabeleceu uma relação entre dois elementos, e essa relação foi explícita, porque houve a colocação de um conectivo, né? As solteironas, os longos vestidos negros fechados no pescoço, negros chales nos ombros, pareciam aves noturnas paradas. Então ele compara as solteironas, a maneira como elas se vestem e se comportam, às aves noturnas paradas. Então pareciam, há um elemento aí que torna explícita essa comparação. Então, todas as vezes que nós tivermos conectivos comparativos explícitos, para explicitar essa comparação entre esses dois elementos, nós vamos ter a comparação. A gente vai ver logo em seguida a metáfora, que é uma outra figura de palavras que também trabalha a comparação, mas ela se diferencia da comparação justamente por, na comparação, nós temos esses conectivos que explicitam essa relação entre esses elementos. A metáfora, ela consiste em empregar um termo com um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Então, a metáfora implica uma comparação subjetiva com a ausência do conectivo. A gente costuma dizer que a comparação é uma comparação explícita, né, uma relação entre os elementos que é colocada de maneira explícita por conta do conectivo, e já a metáfora é uma comparação implícita. Então, quando eu digo aquele rapaz é um gato, eu estou fazendo uma comparação entre o gato e o rapaz, entre a beleza daquele animal felino e a beleza daquele rapaz. Só que observe que é uma comparação implícita. Eu não disse que aquele rapaz é como um gato. Eu disse que aquele rapaz é um gato. Na metáfora, ele diz que um elemento é o outro. E na comparação, ele diz que um elemento é como o outro. Então, há uma diferença. Amor é fogo que há de se ver. Ele compara o amor à quentura de um fogo. Então, há uma relação aí de similaridade entre o sentido que é próprio da coisa, ou seja, o fogo, a quentura, e o sentido figurado, porque o amor traz esse calor, essa quentura. Seu coração é uma pedra, então ele traz essa sensação de dureza, né, da pedra com a dureza de um coração. Então a metáfora é uma comparação implícita, tá? Onde a gente vai estabelecer a relação entre dois elementos, mas não vai haver a presença do conectivo para explicitar essa relação e essa comparação.
Muitas das vezes a metáfora ela não vem construída com a presença desse verbo ser. Muitas das vezes ela não vai, o eu lírico não vai vir afirmando que algo é uma determinada coisa. É pelo contexto, muitas das vezes, que a gente consegue perceber a metáfora presente no texto. Então eu coloquei essa canção do Noel Rosa, que diz assim: jurei não mais amar pela 10ª vez. Jurei não perdoar o que ela me fez. O costume é a força que fala mais forte do que a natureza e nos faz dar provas de fraqueza. Joguei meu cigarro no chão e pisei. Sem mais nenhum, aquele mesmo apanhei e fumei. Através da fumaça, neguei minha raça chorando, e a repetir, ela é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir. Então, ele jura não amar aquela pessoa, aquela amada, né, pela 10ª vez. Então, ele vive, né, se arrependendo, né, já que pela 10ª vez que ele está jurando aquilo, ele sempre diz que não vai mais amar e volta novamente a amar. Aqui a gente tem uma metáfora, aliás, duas metáforas que estão compostas por aquela estrutura do verbo ser. O costume é a força. Então, ele está comparando, né, algo, o costume e a força, e ele diz que ele traz essa comparação sem um elemento explícito. Ele não disse o costume é como a força que fala mais forte. Ele disse que o costume é a força que fala mais forte. E ele lá embaixo ele diz: ela é o veneno que eu escolhi. Ela não é um veneno em si. Ele está comparando, só que implicitamente, essa mulher a como se fosse um veneno, algo que faz mal para ele. Mas há uma metáfora aqui que ele utiliza que a gente consegue perceber pelo contexto, mas ela não está estruturada nessa composição do verbo ser. Joguei meu cigarro no chão e pisei. Sem mais nenhum, aquele mesmo apanhei e fumei. Então, observem que esse cigarro, na significação aqui no contexto da música, esse cigarro pode ser esse amor que ele rechaça, né? Pisa, mas como ele não vê um outro para substituir esse amor antigo, ele apanha novamente esse cigarro e fuma. Então, é justamente essa metáfora de trazer essa relação do cigarro, que é um vício, a esse amor que também para ele é um vício, né? Então, muitas das vezes a metáfora ela está na percepção que o leitor precisa fazer do texto, tá? Agora, a metonímia é empregar uma expressão, uma palavra, no sentido da outra, numa relação lógica de sentido. Eu coloquei para vocês aí, não é porque a nossa sensibilidade estabelece essa relação de semelhança, mas porque eles de fato têm essa relação de dependência. Então, é diferente da metáfora. Muitas pessoas confundem a metonímia com a metáfora. Só que, primeiro, que a metáfora é uma comparação implícita, onde não há uma relação lógica entre os dois termos que estão sendo comparados. Quem faz essa relação de semelhança somos nós, né? Já na metonímia, é a troca, é a substituição de um elemento, de uma palavra ou de uma expressão por outra. Porque entre essas duas palavras há uma relação de semelhança. Então, na metonímia, há uma relação de contiguidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Então, quando eu digo assim, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. O pão seria o quê? O dinheiro. E o suor representaria o trabalho. Como é que eu posso empregar pão no lugar de dinheiro? Porque com o dinheiro você consegue comprar um alimento que dá sustância, que no caso seria simbolizado aqui pelo pão. Então, ganharás o pão, ganharás o teu dinheiro, né? Então, há uma relação entre pão e dinheiro, porque o dinheiro compra o alimento, compra o pão, né? Então, o pão seria a representação desse dinheiro.
E o suor do teu rosto, o suor representaria o trabalho, porque quando a pessoa trabalha e se esforça e se empenha, ela sua, né? Então o suor representaria esse trabalho. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Observem que eu estou substituindo, ao invés de colocar todo o elemento, ou seja, a pessoa em si, eu coloco parte dela, as pernas. Então há uma relação de contiguidade entre a pessoa inteira e parte dela. Então há vários tipos de metonímia, né? A parte pelo todo, o todo pela parte, o conteúdo pelo continente, o autor pela obra. Muitas das vezes a gente fala assim, li Machado. Você não leu Machado, você leu a obra, os livros do autor, mas há uma relação entre Machado e seus livros. Então, por isso que a gente pode fazer essa substituição. Tomei um copo de água. Você não tomou o copo, você tomou o conteúdo dele. Então, você troca, né, o recipiente, o conteúdo pelo continente, né? Então, há essa substituição de um elemento pelo outro, porque há essa relação de semelhança, que não é criada por nós. Na metáfora, essa relação de semelhança é criada por nós, pela nossa cabeça, né? Quando eu digo assim, seu beijo é uma onda, seu beijo é uma onda. Então eu digo que o movimento do beijo foi parecido como de uma onda, entrou em mim, provocou uma avalanche, me lavou por inteiro. Então aí não há uma relação de lógica, né, entre onda e beijo. É uma relação criada por mim, né? A catacrese é uma espécie de metáfora cristalizada. A gente utiliza um termo, né, fora do seu contexto original para nomear um objeto ou algo que não possui um nome específico. Então, por exemplo, dente de área. Como não existe um termo específico para a gente dar, né, um nome específico para se referir àquele elemento ali do alho, a gente chama de dente de alho, porque ele parece um dente. Cabeça de pego, porque parece uma cabeça. A maçã do rosto, porque vermelhinha como uma maçã. A asa da xícara, porque o formato da alça da xícara é como se fosse o formato de uma asa aberta, né? Céu da boca, fio de azeite. Então, como nós não temos um nome específico para determinar, criou-se esse elemento, né? Deu-se um nome a esse elemento que normalmente está fora do seu contexto original, né? A antonomásia consiste em substituir um nome pelo nome mais comum, pelo nome mais conhecido. Então, por exemplo, artistas cultuam obra do Maluco Beleza. Ao invés de usar o nome Raul Seixas, eu uso o nome mais conhecido, Maluco Beleza. Adoro os livros do Bruxo do Cosme Velho. Então, em vez de eu usar o nome Machado de Assis, eu uso o nome mais conhecido dele. Vamos passear na cidade maravilhosa? A gente, em vez de falar do Rio de Janeiro, a gente usa o termo mais conhecido para se referir a essa cidade, cidade maravilhosa. Então, é você substituir um nome pelo seu termo mais conhecido, tá? Por exemplo, a gente, para se referir a Pelé, a gente fala como rei do futebol e por aí vai. A sinestesia consiste na mistura de sensações. Então, eu uso uma expressão que mistura as sensações. Às vezes, o tato com o paladar, o olfato com o tato, né? Um grito áspero revelava todo o seu medo. Áspero a gente sente no tato e o grito a gente sente, né, pela audição. Então, eu misturei algo, né, que é percebido pelo sentido da audição com o sentido do tato. O sol de outono caía com uma luz pálida e macia. Então, é pálida, eu consigo perceber pela visão, e o macia pelo tato. Então, eu misturei as sensações. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul. Então, olha lá, o azul a gente consegue perceber pela visão e o molhado somente pelo tato.
Então, ele mistura as sensações. É igual quando a gente fala assim, nossa, que cheiro gostoso. A gente não consegue perceber, né, nem provar o cheiro para saber se ele é gostoso. Então, isso é uma sinestesia. Então, essa mistura de sensações do olfato com o paladar.